3:20. Pode sentar, igreja. Shalom, bom dia. Tem alguém aqui pela primeira vez? Está nos visitando? Sejam bem-vindos. Aqui é a casa do Pai, sinta-se à vontade. Aqui é uma grande família, somos todos irmãos. Então sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. Amém? Apocalipse 3:20 é uma palavra bem conhecida, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? O Senhor nessa manhã, Ele está à porta batendo. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear contigo. Jesus, Ele é educado, Ele só vai entrar se nós abrirmos a porta para Ele. Então nessa manhã, abra a porta, abra o seu coração, fala: Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abra o coração nessa manhã, e Ele vai entrar. E quando Ele entra, grandes ocupado, mas o Jesus, Ele está aqui. Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou aqui batendo, disposto a fazer, disposto a escrever algo novo sobre a sua vida. Eu costumo dizer que uma palavra que eu gosto muito, 139, quando seus ossos estavam sendo formados, Ele já estava lá. Talvez você andou até hoje se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, mas se você lá no Salmo, você já estava lá com você. Ele já estava contemplando o momento que você estava sendo formado. E ainda diz que os seus dias já estavam sendo escritos. Então Jesus, Ele já tinha começado a sua história lá no ventre. Preparar um casamento, né? A gente sabe que, principalmente para as mulheres, quando vai preparar uma festa, as mulheres são bem detalhistas com tudo, principalmente se é com relação a casamento. As mulheres preparam algo assim, né? Às vezes é um ano, são meses, preparando o dia do casamento, porque é uma celebração muito importante.
E quando você escolhe as pessoas para estar ali, são pessoas que você quer que estejam ali. São pessoas que muitas vezes andou com você, caminhou com você, que sabe da sua história. Então você convida pessoas que são especiais para você. Não é qualquer pessoa que você vai convidar para uma celebração especial, é um momento que vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história. Então Jesus, ele conta uma parábola que se assemelha à preparação de um casamento. Nós vamos ler capítulo 22 de Marcos, versículo 1. Não sei se a minha tradução está igual. Então Jesus, eu gosto muito porque traz uma compreensão muito mais fácil para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. De novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino do céu que de casamento para seu filho, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não queriam. Enviou ainda outros servos e que já preparei o meu e tudo está pronto, venham. Mas os convidados foram um para o seu carro, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Furioso, aqueles que assassinos, incendiou as cidades deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés às mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui a gente ouve a parábola de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E ele convidou as pessoas mais importantes, os líderes. Mas eles se recusaram a estar naquele banquete. Imagina você preparar uma festa, preparar um casamento, e estivesse ali, não comparecem e começam a dar desculpas. Hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu vou trabalhar. E você já preparou tudo, o banquete já está na mesa. Mas elas se recusam a ir. Lá em Lucas tem a mesma parábola, né? Lá no capítulo de Lucas tem a mesma parábola. Lá fala que quando eles saíram pelas ruas, eles trouxeram os cegos, os coxos, os mancos. Eles trouxeram todas as pessoas que ele encontrava na rua, sejam bons, sejam maus. Aquele rei, ele ficou furioso quando ele viu, porque ele mandou os seus servos para poder convidar. Eu estava dando uma lida lá no Oriente, diz que a festa costuma acontecer assim: primeiro vai o convite, quando o banquete está tudo preparado, eles mandam chamar de novo, para que eles venham, tipo assim, a comida já está pronta, né? Já está tudo pronto, pode vir para a festa. Então é uma forma que eles fazem lá no Oriente. Então a gente vê aqui que quando estava tudo pronto, a mesa já estava posta, ele mandou chamar novamente. Aqui ele estava se referindo ao povo judeu, ao povo
os religiosos daquela época. Era uma forma dele fazer entender que ele veio para os judeus, ele veio para o povo que rejeitou ele. Ali onde ele estava, se você voltar um pouquinho para trás, ele estava num lugar onde tinha muitos líderes religiosos, e ele estava sendo questionado, né? Perguntas eram feitas para eles, e ele disse, olha, todos foram convidados para fazer parte dessa festa, mas só que nem todos quiseram participar dessa festa. Ali faltava alguns dias, faltava uma semana para que ele fosse crucificado, para que ele fosse para a cruz. E ele estava dizendo, eu vim para vocês, mas vocês... Era uma forma dele dizer para os líderes religiosos daquela época, eu estava aqui para vocês, mas vocês me rejeitaram. Então, já que vocês me rejeitaram, né, meus profetas já vinham anunciando. Os profetas, muitos foram mortos, né? Que quando ele fala dos seus servos, ele está se referindo aos profetas que já tinham anunciado a vinda de Jesus. Quantos foram mortos porque estavam pregando o evangelho, falando já quando Jesus viria. Então, quantos profetas, né? Então ele enviava os seus discípulos anunciando o evangelho, mas os líderes religiosos da época não aceitaram. Então eles questionavam sobre Jesus. Só que eu vejo essa parábola, e eu vejo ela muito semelhante com os dias atuais. Porque a palavra do Senhor, tudo que está escrito, a gente começa a comparar com os dias de hoje, e nós começamos a observar que hoje é a mesma forma. Quantas vezes nós convidamos alguém para fazer algo, para servir ao Senhor, para estar na casa do Senhor, mas há uma desculpa, porque um falou, eu casei agora, não dá para eu ir nessa festa, eu vou lá cuidar dos meus negócios. E quantas vezes nós estamos tão aprisionados às coisas deste mundo, tão presos às coisas deste mundo, que nós não conseguimos fazer parte desse banquete que é o reino de Deus. Todos os cultos há uma mesa preparada neste lugar. Todos os cultos têm um banquete preparado neste lugar. Mas muitas vezes nós damos desculpas. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está calor. Sempre, eu tenho algo mais importante para fazer. Quantas vezes nós estamos como aqueles líderes religiosos, judeus, dando desculpas. Às vezes Deus quer nos levar a fazer algo, a servir, a cumprir o propósito de Deus. Não, isso não é para mim, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Sempre temos uma desculpa. Mas nós sabemos que quem nos capacita é o Senhor. É Ele procura os disponíveis. Nesta manhã Ele está procurando quem está disponível. Será que você está disponível para fazer parte desse banquete? Será que você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte dessa festa, eu quero fazer parte desse banquete. Porque o banquete foi servido naquela época. Só que nem todos queriam sentar na mesa, porque os líderes religiosos, eles não aceitavam sentar na mesa com coxo, com manco, com cego, com doente. Eles não aceitavam. Porque Jesus, quando começou a fazer os milagres, Jesus curava os coxos, curava os mancos. Jesus, ele estava no meio do povo. Mas os líderes achavam que o Jesus que viria seria alguém grandioso, alguém que vinha num berço de ouro. Não era alguém que viria, que nasceria numa manjedoura. Não, para eles, né, na mentalidade deles, não podia ser aquele Jesus. Então muitos o rejeitaram. Mas hoje não é diferente. Quantos estão rejeitando a Jesus? Quando você convida alguém, né? Sempre tem uma desculpa, não dá para mim, não posso. Muitas vezes perdemos tempo com tantas coisas, às vezes com coisas banais, mas não temos tempo para fazer e para cumprir o propósito do Senhor. Como nós já falamos aqui, lá no Salmo 139, o Senhor já tinha escrito os seus dias, o Senhor já tinha escrito todos os propósitos que Ele tinha a seu favor. Mas temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. O Senhor Jesus, Ele nos dá o livre-arbítrio de fazermos... Você é parte desse banquete.
restauração, tem transformação, tem mudança de vida. Saúde da nossa vida, mas eu preciso aceitar o convite de fazer parte. Porque Jesus mandou, Deus mandou, né? Aquele rei, ele representava Deus. E a festa do seu filho era Jesus. Ele estava falando dele mesmo, que Deus tinha mandado ele, mas nem todos aceitaram. Porque eu vou servir a Deus. As pessoas já rotulam, né? Servir a Deus é uma coisa muito chata. Servir a Deus é uma coisa... As pessoas rotulam, não, vou ter que mudar o meu jeito de andar, eu vou ter que mudar minha roupa, eu vou ter que mudar. As pessoas fazem uma imaginação de algo que não existe. Servir a Deus, Deus é a liberdade, nós somos livres. Jesus, ele nos dá a liberdade, nós somos livres. Não, eu vou ficar no mundo que lá eu tenho liberdade. Que liberdade? Eu não dependo disso para sobreviver, porque Ele sacia toda a nossa sede. Ele sacia toda a nossa sede. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem refrigério para a nossa alma. Estar livre é estar com Cristo, é ser livre. Livre do pecado, livre da dependência, dependência emocional, dependência física. Isso é ser livre. Mas Jesus, ele deu a oportunidade para aqueles homens, mas eles não aceitaram. Eles rejeitaram. Eis que preparei o meu jantar, meus e tudo está preparado. Tudo já está preparado. Só falta nós acessarmos o reino espiritual. Se foram por seus caminhos, dando desculpas. Será que está dando desculpa? Eu não quero ser um líder de célula. Não é para mim. Cuidar de pessoas, não é para mim. Ficar ouvindo o problema dos outros, não é para mim. Não é para mim. Quantas desculpas para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Se eu fizer parte dos obreiros, se eu fizer parte do ministério infantil, da mídia, eu vou ter que estar em todos os cultos, eu vou ter que estar mais frequente, né? Eu tenho minhas coisas. Eu tenho meu trabalho em casa. Quantas vezes nós damos esse tipo de desculpa? Só que um dia Jesus vai voltar. E tudo isso vai ficar: casa, trabalho. A Bíblia na terra, mas acumulei esse tesouro lá no céu. Cada vez que você se envolve, cada vez que você se entrega no reino, você está acumulando tesouros lá no céu. Nós não podemos mais ficar aprisionados às coisas deste mundo. Temos que trabalhar, sim, temos que ter a nossa vida. Mas o Senhor, ele nos dá 24 horas. Será que nós não conseguimos organizar o nosso tempo? O nosso tempo para eu cuidar dos meus afazeres, para eu trabalhar e para eu fazer a minha entrega ao Senhor? São 24 horas, 8 horas nós dormimos. 8 horas nós podemos trabalhar e ainda sobra. Será que nós estamos dando esse tempo para o Senhor? O Senhor nos convida nessa manhã para fazer parte dessas bodas, desse banquete. E outros, apoderando de servos, se ultrajaram e mataram. Tem pessoas, naquela época, eles até matavam alguém quando... muitos tinham que fugir, muitos tinham que fugir de cidades porque eram mortos.
Hoje em dia, não é diferente não. Quantos países aí pessoas estão sendo mortas? Quantos países aí missionários estão sendo mortos porque não pode falar do amor de Deus? Aqui no Brasil nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade de cultuar. Nós temos a liberdade de adorar. Você pode ir lá numa praça e começar a louvar. Você pode ir lá numa praça falar do amor de Deus. Ninguém vai te impedir de fazer isso. Nós temos a liberdade de servir, de adorar em qualquer verdade. E quantas pessoas queriam ter um pouquinho de oportunidade, um pouquinho de liberdade, e muitas vezes tem que pregar o evangelho às escondidas, porque tem países que não aceitam, e nós não aproveitamos essa liberdade que nós temos, porque muitas vezes damos desculpas. Qual será a desculpa que nós estamos dando para servir ao Senhor? Qual serão as desculpas que nós temos dado para não fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Às vezes estamos viver o propósito de Deus. Deus te chamou para um propósito. Todos nós temos um propósito do Senhor. Talvez você fale, o que o Senhor me chamou para fazer. Eu ainda não sei. Mas começa a se envolver. Eu sempre aprendi que nossos líderes, quem se envolve, desenvolve. Se envolva. Eu falei, eu vou fazer. Uma hora eu vou descobrir. Uma hora o Senhor vai me direcionar, porque Ele vai sempre nos direcionando para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele sempre vai nos dar a direção. Ficou muito triste. E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou cidades. Então disse os servos, na verdade, preparada, a comida já está pronta, já está tudo pronto. Alguém vai ter que comer essa comida. Alguém vai ter que saciar disso. Alguém vai ter que se alimentar. Ele falou, vai pelos caminhos aí, quem você encontrar, traga. Seja coxo, seja mango. Lá em Lucas fala dos coxos, dos mancos, dos doentes. Quem você encontrar, traga. E quando o rei volta, já estava lotado. O banquete já estava lotado. Muitos rejeitaram. Nessa manhã você aceitou o convite para estar na casa do Senhor. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre. Talvez você chegou aqui precisando de uma cura, de uma restauração. Tudo isso. O Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. Mas muitas vezes nós rejeitamos. Mas eu creio que nessa manhã é manhã de restauração. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram a todos que encontraram, tanto maus como bons, e as boldas ficaram cheias de convidados. Jesus, Ele não está preocupado com quem você era. Ele não tem problema com o recomeço. Não importa onde você caiu, não importa onde você errou, não importa o tempo que você ficou longe dessa presença, não importa o seu passado. Jesus, Ele não olha como o homem vê. Talvez as pessoas olham para você e ficam te julgando por quem você era. Mas era um viciado, agora virou um servo, virou um líder. Quantas vezes as pessoas vão olhar para nós pelo nosso passado? Mas Jesus, Ele não está preocupado com quem você era. Porque Jesus, Ele não está olhando lá para trás. Ele já está vendo você lá na frente. Jesus, Ele já está olhando para você. Ele já está vendo quem você é lá na frente. Onde você vai chegar lá na frente. Deus, Ele está vendo o seu futuro. Ele não está olhando para o seu. Aceitamos o convite. Começa a restaurar. Ele começa a fazer algo novo. Ele começa a mudar. Ele começa a trabalhar. Que quando você vai ver, você já é outra pessoa. As pessoas, o que importa é o que as pessoas acham de nós.
As pessoas, ela conhece o nosso lado exterior. Uma palavra na boca, tudo já sabe. Os que estão aprisionados, sabe, suas dores, de tudo que você já passou, mas hoje tem um banquete nesse lugar. Hoje tem um banquete preparado. Ali, quando o rei chegou, ele viu que aquele homem não... Porque nós não podemos estar em cima do muro. Nós não podemos estar em cima do muro. Não dá para ver a Deus em cima do lado. Com Deus não tem meio termo. Às vezes você quer dar uma... É aqueles que te levam ao fundo de intimidade com Deus. A igreja hoje me ligando. É esse que está preocupado. Esse não aquele que tem presença, mas é aquele que quer te aproximar de Deus. Aquele que fica insistindo. Vamos para a célula hoje. Vamos para o culto hoje. Talvez você está aqui porque alguém insistiu. Você não saiba, mas alguém orou pela sua vida para que um dia você estivesse aqui. Esses são os seus verdadeiros amigos. Né? Há uma pessoa, as 5 pessoas mais próximas de nós, elas têm uma influência muito grande sobre a nossa vida. Quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de você? Será que são pessoas que te conduzem à verdade? Ou será que são pessoas que te afastam dessa verdade? Quem são? Que refletir, quem são as pessoas? A Bíblia fala, não rodas que não nos pertencem. Estamos fazendo parte de ambientes que não nos pertencem mais. Isso é estar em cima do muro. É você estar em ambientes que não é mais um ambiente que o Senhor preparou para você. E nós temos que analisar quais são os ambientes que temos ficado. Será que são ambientes que agradam a Deus? Será que Jesus ficaria? Porque para nós irmos em certos ambientes é para ser luz. É para ser um influenciador e não para ser um influenciado. Se eu estiver num ambiente que eu seja influenciada, isso eu digo no meu trabalho, na escola, influenciar alguém, a vida de alguém, amor, porque é isso. Vou falar que não servem a Deus do que agradando a Deus. Então temos que estar prontos muitas vezes para estar em certos ambientes. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ali a todos, né? O rei que representa chamou a todos. Deram a oportunidade de fazer parte daquele banquete. Foram chamados.
estar aqui. Jesus, Ele está na sua mesa. Na sua mesa. Para fazer. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Convide Jesus. Fala, Jesus. Vamos resolver. Da minha vida está difícil. Eu não consigo saída. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, convide Ele. Disponível. Tudo a Jesus. Nós não precisamos de ninguém que interceda por livre acesso, de podermos dobrar o nosso joelho diretamente. Eu não preciso mais de um intermediário. Interceda por mim, porque eu posso interceder ao Pai. Anunciar. Tá com dificuldade. Fecha, entra no seu quarto. Ele cita, mas muitas vezes nós temos que falar. Eu tenho filhos, eu sei algumas necessidades dos meus filhos. Né, eu estou precisando de certa coisa para eu poder ajudar ele, ele tem que se comunicar comigo para eu. Eu não quero ser evangélico. As pessoas. Eu queria pedir para a mídia colocar lá em João, no capítulo 1. No 11. Ali está a verdadeira que ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. O mundo foi feito por ele. Veio para os seus e os seus aceitaram. Mas Deus crente, nós não somos evangélicos, nós somos filhos. Quando você aceita o convite de fazer parte desse banquete, nós somos todos irmãos, nós somos todos de irmãos, porque nós fazemos parte. Somos filho. Então, quando alguém fala, você é evangélico, eu sou filha do Deus. Porque a palavra diz que todos aqueles que o receberam, todos aqueles que se e o Senhor quer que nós sejamos filhos. Então somos filhos. Você é filho. O Senhor te chamou para fazer parte dessas bodas. A palavra do Senhor diz que haverá um grande dia onde nós vamos participar dessas bodas. Aqui ele está simbolizando o presente. Mas vai chegar um dia, está lá em Apocalipse 19, que haverá uma grande boda, onde nós faremos parte dessa boda. Os remidos, aqueles que se tornaram filhos. Apocalipse 19, demos-lhe glória do Cordeiro.
A noiva somos nós. E nós vamos estar numa grande bolda. Tornaram estar na esses farão parte. Alegremos, exultemos e demos glória das boldas do Cordeiro. E a noiva já se preparou. Põe no 8. Coloca até o 9. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das boldas do Cordeiro. E acrescentou-lhe: são essas as que foram chamados e aceitaram fazer parte dessas boldas. Bem-aventurado aqueles que decidiram sentar na mesa com o Pai. Bem-aventurado aqueles que decidiram se tornar filhos, porque esses participarão parte dessa grande ceia. E a palavra diz que o Senhor, o próprio Jesus, vai nos servir. Imagina você estar com o Senhor, lá na glória, sendo servido por Ele. Ele nos chamou para fazer parte. Então nessa manhã, eu queria pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar. Eu queria que você refletisse nessa manhã. Se você aceitou fazer parte dessas boldas. Eu queria que você refletisse nessa manhã. Feche seus olhos nessa manhã. O banquete está aqui, está preparado. O Senhor está te convidando para se alimentar desse banquete. Ele te convida para fazer parte dessas boldas. Será que você tem dado desculpas? Será que você tem dito não para o Senhor? Será que você tem negado fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Ou será que você tem se disposto? Faça uma reflexão nessa manhã. Será que você tem aceitado o convite? As boldas estão aqui preparadas. Tem um lugar para você nessa mesa. Jesus, Ele te convida para fazer parte dessa mesa nessa manhã. Talvez até aqui você recusou, talvez até aqui você andou por caminhos distantes, mas essa manhã o Senhor quer te conectar àquilo que Ele planejou para você. Nessa manhã o Senhor quer te reconectar com o propósito inicial, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido. Talvez hoje você veio aqui nessa manhã falando, é somente mais um culto, mas é a manhã do banquete.